Ano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos iniciar o nosso vídeo fazendo a correção do dever de casa, tá bom? Em seguida nós vamos dar continuidade aos conteúdos do capítulo 4. Então, para a gente começar, eu vou pedir que vocês abram a apostila na página 20 para que nós possamos fazer juntos a correção do dever de casa. Bem, eu pedi que vocês fizessem a questão 5 da página 20, que diz assim, ó. Faça a distinção entre os substantivos abaixo. Então, como vocês puderam perceber, nós temos o mesmo substantivo, só que no gênero masculino e depois no gênero feminino, né? E a gente consegue perceber essa diferença de gênero, né, pelo artigo, pela marcação do artigo. Como nós vimos aqui na página, deixa eu voltar aqui, acho que foi na página 19... Isso, página 19, nós vimos que os substantivos que a gente chama de comum de dois, ó, olha a definição aqui na página 19, ó, comum de dois, são aqueles substantivos que possuem uma única forma para ambos os sexos, mas permitem variação de gênero por meio de artigos, pronomes, adjetivos e numerais. Então a gente viu aqui o exemplo de jovem, de dentista, né, que a gente pode dizer o dentista ou a dentista, o jovem ou a jovem, se nós estivermos, né, a depender aí se nós estivermos nos referindo a pessoas do sexo masculino ou a pessoas do sexo masculino, né? Agora aqui na página 20, nós estamos vendo também substantivos desse tipo, que apresentam uma única forma para o masculino e para o feminino, né? E aí, a gente vai fazer a distinção do gênero masculino e do gênero feminino por meio do artigo, tá? Agora, o que a gente percebe aqui de diferente, né? É que nesse caso, o gênero não tem nada a ver com sexo, tá, gente? Isso é uma confusão que às vezes as pessoas fazem de achar que gênero e sexo é a mesma coisa, que gênero feminino tá ligado à mulher e gênero masculino tá ligado ao homem. Não é assim que funciona, tá? O gênero na língua, muitas vezes ele até tá ligado à representação, né, de uma pessoa do sexo masculino ou do sexo feminino, como é o caso de jovem, né, que se for uma mulher a gente vai dizer a jovem, e se for um homem a gente vai dizer o jovem. Mas percebam que nesse caso não. Olha só, a diferença aqui de gênero, né, masculino para o feminino não tem nada a ver com homem e mulher, né, não tem nada a ver com sexo, né, biológico. E também a gente percebe que a mudança aqui de masculino para o feminino resulta o quê? Numa diferença de significado. O cabeça significa uma coisa, a cabeça significa outra. O polícia ou a polícia, ou capital ou a capital, né? Então a gente percebe o quê? Que a mudança de gênero nesse caso aqui tem nada a ver com masculino, com sexo masculino e sexo feminino, mas sim o quê? Com uma mudança de significado. Então vamos aos significados, né? Ó, o que é a cabeça? A cabeça todo mundo sabe, né? Uma parte do corpo humano, essa aqui, né? E o cabeça, dizer que alguém é o cabeça é o mesmo que dizer que alguém é líder de alguma coisa. Então ele é o cabeça do grupo, ou seja, ele é o líder do grupo, ele é o cabeça da família, ou seja, ele é o líder da família, ok? E a diferença entre o polícia e a polícia, né? Aqui no Brasil nós dizemos policial, né? Mas, por exemplo, no português falado em Portugal é muito comum que chamem de polícia ou polícia, né? Aqui a gente diz mais policial, tá? Agora percebam que o polícia é o quê? É um indivíduo, né? É uma pessoa só que é funcionário, né, da polícia. Agora, quando a gente diz a polícia, a gente está se referindo a quê? À instituição, ao grupo, a um corpo de policiais, não é isso? Então, por exemplo, vou chamar o polícia ou o policial para fazer aqui o registro da ocorrência. Nesse caso, você está se referindo a quê? A um policial, em particular, específico, a um indivíduo da corporação. Agora, se você disser assim, a segurança do Estado depende da polícia. Olha só, no feminino e da polícia, você não está falando de uma pessoa específica, você está falando o quê? Da instituição que é a polícia militar, né?
O capital e a capital, gente. Então, qual é a diferença entre o capital e a capital? A capital, eu acredito que vocês saibam, né? A capital é o centro, né? De uma região, né? Então, por exemplo, qual é a capital do Brasil? Brasília, né? Então, a gente tem uma região central, né? Onde se concentram os investimentos, onde, né, dependendo do lugar, onde se concentram, né, as decisões políticas, né? Então você tem a capital, a referência, né, o principal ponto de um determinado país, né, ou de um determinado estado, no caso aqui do Rio de Janeiro, né? A capital é o próprio quê? Município aqui do Rio, né? Então, agora aí o capital. O que significa o capital? O capital diz respeito a quê? A recursos financeiros, né? Um conjunto de bens materiais que uma pessoa tem, por exemplo. Né? Então, quando a gente diz assim, né? Vou dar um exemplo para vocês. Né? Para abrir uma empresa é preciso ter capital. Né? Capital de giro, capital de investimento, ou seja, é preciso ter dinheiro para investir, é preciso ter bens para poder dar entrada num negócio, né, para poder investir num comércio, né, num empreendimento, né, você precisa ter o que? Capital, dinheiro, bens, né? Então, a capital, né, é uma região administrativa, a principal região, né, de um país, de um estado, e o capital significa o que? Bens, conjunto de bens materiais, né, um dinheiro para investimento. O cura e a cura, né? A cura, vocês também sabem o que significa, né? Então, retomar a saúde, né? Por exemplo, neste tempo de Covid, nós desejamos a cura a todos aqueles que estão enfermos, que estão doentes, né? Então, nós desejamos o quê? Que a saúde dessas pessoas seja restabelecida. Agora, o cura é o mesmo que padre, pároco, né? Vigário. Então, quem é da Igreja Católica sabe, né, quem frequenta a Igreja Católica ou tem algum conhecimento, né, sobre a doutrina, sabe que o cura é alguém que tem um cargo, né, na igreja ali, que é o cargo de pároco, né? E aqui em algumas regiões, né, do interior do Brasil, essa expressão é bem utilizada, o cura, né? O guarda e a guarda. Qual é a diferença, gente? Bem, o guarda e a guarda, a diferença entre o guarda e a guarda é a mesma que o polícia e a polícia, não é isso? Né? O guarda é o quê? Um indivíduo, né? Então, eu vou chamar o guarda para verificar essa situação. Você vai chamar uma pessoa, né? Que é um guarda municipal, por exemplo. Agora, a guarda significa o quê? Uma tropa, né? Que tem por incumbência, né, zelar pela segurança de uma personalidade, de alguém do governo e tudo mais. E a diferença entre o guia e a guia, gente? O guia, acredito que vocês saibam também, né? O guia é aquela pessoa ou aquele animal que guia, que vai o quê? Instruindo, que vai direcionando, que vai nos guiando, né? Em função de algum... vai nos guiando em algum lugar, para algum lugar. Então, por exemplo, a gente tem o cão guia, né, que ajuda as pessoas cegas a se guiarem, a se locomoverem pela cidade. Nós temos o guia de turismo, né, que é aquele que leva os turistas para visitar determinados locais e vai contando a história, né, vai guiando o passeio. Agora, a guia, gente, já é um documento, né, um documento que a gente utiliza ou para fazer pagamentos, né, ou então para receber mercadorias e encomendas. Então, a guia é um documento, ok? Então, perceberam a diferença aqui? A diferença de gênero, né, masculino e feminino, opera também uma diferença de significado, beleza? Bem, então fizemos aqui a correção do dever de casa. Eu vou pedir agora que vocês voltem lá para a página 19 para a gente pensar um pouquinho aqui sobre os adjetivos, né? Na aula passada, nós conversamos sobre os substantivos, vimos que os substantivos fazem flexão de gênero e de número, né? De número, singular, plural, né? Para, né, quando a gente precisa representar, né, 2, 3, 4 seres,
a gente utiliza o que? Os substantivos no plural, né? Ou no singular, se nós estivermos nos referindo a um único indivíduo, a um ser, né, específico. Tá, e masculino e feminino, né? A gente tem então essas duas variações, essas duas flexões, né, de gênero, que a gente pode ter palavras, né, de gênero masculino e outras de gênero feminino, e de número, né, palavras escritas no singular e no plural. E hoje nós vamos ver a flexão dos adjetivos aqui na página 19. Assim como os substantivos, gente, os adjetivos eles também se flexionam em gênero, né, e em número, e também se flexionam em grau, como nós vamos ver, né, mais adiante, a flexão de grau, tanto dos substantivos como também dos adjetivos, né? Nós vamos ver aqui na página 19, acho que é na página 20, né? Que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente, né? Essa flexão. Mas esse é assunto para uma próxima aula, tá? Hoje nós vamos ver a flexão de gênero e de número dos adjetivos. Então, o adjetivo, gente, ele concorda com o substantivo, não é isso? Então, se eu disser assim, menino, eu vou dizer bonito. Então, adjetivo bonito que está caracterizando o menino. Então, se menino está no singular e no masculino, o adjetivo vai ser bonito, né? Vai ficar no singular e no masculino. Se eu troco menino por meninos, então agora eu já tenho um substantivo masculino e plural. Então, eu vou flexionar o meu adjetivo para concordar com esse substantivo, não é isso? Né? Então, meninos bonitos. E se eu trocar meninos por meninas, aí agora eu tenho uma palavra, não substantivo, que é feminino e que está no plural. Então, eu vou escolher um adjetivo também no feminino e também no plural para concordar com esse substantivo. Então, vai ser meninas bonitas, não é isso? Então, a flexão de gênero, gente, modifica o adjetivo, né, para que ele concorde com o substantivo. Então, se a gente tem um substantivo feminino, esse adjetivo também vai para o feminino para concordar com o substantivo, ok? E se eu tenho um substantivo que está no plural, o adjetivo também se flexiona, também vai para o plural para concordar com esse substantivo. Então, como nós podemos ver aqui nos exemplos da página 19, ó, nós temos aqui garoto bonito, ó, garota bonita, não é isso? Então, o adjetivo ele se flexionou aqui para concordar com garota, né? Então, a gente troca bonito por bonita. E nós temos aqui um exemplo de flexão de número, ó, menino bonito, meninos bonitos. Então, se a gente trocou menino por meninos, o adjetivo fica bonitos, para concordar com meninos, né? Que também está no plural, ok? Molezinha, né, gente? Tranquilo. Então é isso, gente, né? Conteúdo molezinha, tranquilo. Vou deixar aqui no final da videoaula a descrição da atividade devolutiva e do dever de casa da semana, tudo bem? Um beijo enorme para vocês e até a próxima aula. Fiquem bem e se cuidem. Tchau!